a disciplina é necessária. Qual seria a definição de discípulo? A definição mais simples de um discípulo cristão: seguidor de Jesus. Nem precisei gastar saliva aqui para lapidar a definição. É isso mesmo. Um seguidor de Jesus. O discípulo é aquele que aprende, né, que segue nos passos do seu mestre. E a isso nós damos o nome de discipulado. O Gil estava falando sobre discipulado, né? Há dois significados de discipulado. Ou melhor, discipulado é o ato de seguir a Jesus, né? Quando você ajuda outros a seguir a Jesus, isso significa discipular, né? Eu ajudo o outro a fazer isso aí, a ser um discípulo, né? Então o papel da igreja local em tudo isso aqui, de seguir a Jesus, é que cada membro serve para ajudar o outro a seguir a Jesus. É por isso que nós nos reunimos, aprendemos juntos, discutimos a Bíblia juntos, nos exortamos, adoramos ao Senhor, para ajudar um ao outro a seguir a Jesus. É um dos motivos. Então, esse ato de ajudar o outro a seguir a Jesus, ele envolve duas coisas, pelo menos: o ato da formação e da correção. A formação é aquilo que nós fazemos para ajudar o outro, instruindo o outro naquilo que Deus espera da vida dele. Eu falo sobre Deus para ele e ele aprende. A correção é quando a pessoa peca e nós vamos até ela e falamos: olha, você pecou contra um texto sagrado, contra o Senhor, e precisa se arrepender. Então, esse é o papel de discipular, né, o nome que nós damos aí. Então, nesse sentido, o fato de um cristão precisar ser corrigido não deveria causar estranheza para nós. Porque um dos aspectos mais básicos da vida cristã é admitir que nós somos seres finitos, nós somos seres caídos. Não é isso que as pessoas dizem, né? Errar é humano, né? Todos nós somos humanos, falhos, enfim. Mas muitas vezes nós não percebemos que estamos errados. E muitas vezes nós podemos enganar a nós mesmos. Nosso coração é uma fábrica de engano. E ele mente para nós e nós gostamos de acreditar nessa mentira. É nesse momento que nós precisamos de outros crentes, que vão nos ajudar a saber quando é que nós estamos nos desviando do caminho. Então a solução para lidar com áreas da nossa vida que não estão em sintonia com Jesus Cristo, justamente é começar a abrir as nossas vidas para os outros membros da igreja. Agora, não é o tema da minha aula, mas pensa num desigrejado, uma pessoa que não quer saber de igreja. Como que ela vai saber se está certa ou se está errada? Ela não tem como saber. E na verdade ele sempre vai achar que está certo. Não sei se você já conheceu algum. Ele sempre diz: não, a Bíblia não obriga essas coisas, né? Eu tenho ouvido pregações na internet aqui em casa, eu não preciso de igreja mais. Ele acha que está certo. É um coração que o está enganando. Então, é só com pessoas ao nosso lado que temam ao Senhor que nós vamos poder ser ajudados a enxergar áreas da nossa vida que nós não conseguimos ver de imediato, coisas que só os outros podem perceber, né? Então, essa é a essência da disciplina. Eu estou dando toda essa introdução para chegar na essência da disciplina. A disciplina na igreja, ela nada mais é do que você ajudar o outro cada vez mais a ser parecido com Cristo. E você faz isso pela correção do pecado dele. Essa é a área da disciplina. Então, ela não precisa ser aquela disciplina do tipo escandalosa, né, pública, severa. A disciplina pode simplesmente acontecer numa conversa de corredor na igreja. Eu vou dar um exemplo aqui. Certa vez eu conversava com um irmão mais velho. Eu estava aquela ânsia toda, né, lá no seminário, bem no comecinho do seminário. E aí, aquela conversa, o assunto foi despertado de uma necessidade de evitarmos a pirataria. Então, aquele irmão estava falando sobre isso, né? A pirataria, não sei se você sabe, né, ela é crime, né? Ela é um crime contra o produtor daquele bem. Ele trabalhou por aquilo e há direitos. E quando você pirateia um produto, você tira todos esses direitos, tanto que também é uma maneira de sonegar impostos, né? Você não paga pelos impostos, por isso que é barato, né? Você não paga imposto e também não paga o lucro do criador daquele produto. Então, e ele dizia: olha,
como representante de Cristo, nós deveríamos fazer aquilo que Jesus disse, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, nós devemos pagar os nossos impostos, nós devemos nos submeter às leis do nosso país, a menos que elas sejam leis que vão contra a vontade do Senhor. Se não vão contra, nós devemos nos submeter sim. Enquanto eu ouvia ele, eu balançava a cabeça e dizia, é isso mesmo, nós temos que fazer isso e tal. Porque eu me orgulhava muito, porque alguns meses atrás eu tinha me livrado de todos os meus CDs piratas, né, os meus jogos de videogame que eu amava. E eu já tinha aprendido sobre isso, falei, vou queimar tudo, vou nem dar, porque senão eu vou estar financiando o pecado do outro. Queimei todos os meus DVDs e eu balançava a cabeça, é isso mesmo, nós temos de fazer isso. Só que ele foi além no argumento dele. E aí ele relatou que quando ele entendeu isso, ele percebeu que ele não deveria se desfazer apenas dos filmes e dos jogos que ele tinha em casa, mas também de programas e softwares de computador, né, que também eram pirateados. E aqueles que conhecem um pouco mais de computador sabem, aqueles programas chamados de craqueados, né, que você pega a senha, o login de uma outra pessoa na internet, e é uma conta que você não pagou, alguém de alguma maneira conseguiu aquilo lá e vende para você ou te dá de graça na internet, né? E na hora eu lembrei que eu estava usando o pacote Office que eu tinha no meu computador, era craqueado, né? E o pior, eu usava o meu computador para o ministério e para os estudos do seminário. Eu preparava aquela bela pregação, PowerPoint, tudo com negócio craqueado, roubado, pirateado. E aí, eu fiquei quietinho enquanto ele falava, baixei a cabeça, fingi que estava concordando ainda, é isso mesmo, nós temos de fazer isso. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi fuçar na internet para comprar um Office, né, oficial. E aí o meu irmão ficava louco da vida, né? Falou, como assim, você é besta, né? Bom, meu irmão não é crente. Mas o que aconteceu nessa conversa? Talvez você esteja se identificando em alguma área. Se você parar para pensar, esse irmão está me disciplinando, mesmo que ele nem saiba que esteja fazendo isso. Ele está apontando na minha vida um pecado que eu não tinha percebido ainda. A minha consciência estava me dizendo, está tudo bem. Mas vem um irmão sábio e aponta para um pecado e, peraí, eu preciso mudar isso, né? Então, a pergunta que nós queremos responder nessa manhã, então fechando esse ponto, é que a disciplina é isso. Não é só quando você está aqui na frente da igreja, tem que pedir perdão porque você cometeu um pecado que não poderia ter cometido. Disciplina também é em conversas de corredor e a pessoa às vezes nem sabe que está te disciplinando. Está corrigindo um pecado na sua vida, né? Por isso a pergunta que nós queremos responder aqui é quando que a disciplina na igreja é necessária, né? Em resumo, nós queremos descobrir, será que a disciplina é necessária em qualquer tipo de pecado? A resposta que nós vamos já ter aqui desde o início, eu já vou dar o produto final, é que a disciplina é necessária sempre que um discípulo se afasta do caminho de Cristo. Sempre. Quando ele peca. A disciplina é necessária sempre que um discípulo se afasta do caminho de Cristo. Certo? Ficou claro isso? Eu e você precisamos de disciplina, sempre que nos afastamos de Cristo. Seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. A disciplina é necessária. Sempre que tem um abismo entre aquilo que o cristão diz crer com aquilo que ele está fazendo. Então, no coração dele, na boca dele, nós ouvimos, não, eu creio em Jesus como meu Senhor, como meu dono. Eu represento a Jesus, mas a prática dele não expressa isso. O dono dele é o próprio coração. E, na verdade, ele não está sendo representante de Cristo, ele está sendo representante do pecado onde ele vive. E, na sua maioria, a disciplina deveria ocorrer dessa maneira que eu narrei aqui, nessa ilustração real, né, da minha vida. Deveria ocorrer nessas conversas informais, particulares, né? Quando você chama alguém para jantar na sua casa, ou quando você está no corredor da igreja, ou quando você vai jogar bola com alguém e vê que a pessoa se irou e você precisa, olha meu irmão, você pecou aqui. A disciplina deveria acontecer assim, naturalmente. Um irmão peca, uma irmã, vem um outro irmão, outra irmã, aborda a questão com amor, né? E exorta, porque quer ver o bem do outro. Só eventualmente, em algumas ocasiões específicas, é que esse processo deveria ocorrer de maneira formal e de maneira pública, que é justamente
o ato das pessoas, aquilo que é o que a gente mais pensa como disciplina, é o ato das pessoas virem à frente na igreja ou nem aparecerem, né? E serem excluídas, né? Só raras às vezes isso deveria acontecer. E nós temos trabalhado o termo não exclusão, mas excomunhão. Lembram disso? Eu sou um pouco católico, mas porque o termo traz a ideia de justamente excluir da comunhão. Não excluir daqui. A gente quer que a pessoa volte, a gente quer que ela ouça a palavra. Mas nós não podemos mais ter comunhão como se ela fosse crente, porque ela não vive como crente. Portanto, há dois tipos de disciplina corretiva na igreja. A primeira é a informal e particular, e a segunda é a formal e pública. Então, a segunda disciplina, que é essa mais severa, e as pessoas ficam sabendo, ela é o caminho mais adequado quando a falha de um membro em representar a Jesus é tão marcante, é tão habitual, tão constante na vida daquela pessoa, que a igreja deixa de acreditar que aquela pessoa é cristã. Olha, a gente não pode mais afirmar que você é cristão. O tipo de vida que você está vivendo, essa atitude não é de um cristão. Quando isso acontece, a igreja deve então invalidar ou revogar a sua confirmação ao mundo da profissão de fé daquela pessoa. Lembra que nós falamos que a igreja ela tem esse papel, a igreja tem as chaves do reino, e isso significa que ela diz, olha, você de fato é um seguidor de Jesus, ou não. E a igreja Cristo deu essa responsabilidade. Um indivíduo, ele pode dizer que é cristão, mas só a igreja pode validar essa profissão de fé. A igreja olha para o que ele fala, vê se é bíblico e olha para a vida dele. E aí fala, ok, sim, você parece um cristão. Então nós vamos começar a te considerar um. Você se torna membro da nossa igreja. Mas o momento em que você, mesmo dizendo que crê em Deus, mas vive como quem não crê, então a igreja diz, agora nós temos que exercer as chaves. Nós temos então de deixar de considerá-lo um cristão. Nós tiramos o selo, nós tiramos o crachá, nós tiramos o passaporte. Você pode continuar dizendo que é crente, isso não significa que você não seja. Mas nós não podemos mais afirmar isso para o mundo. Nós não podemos dizer que você é um representante de Jesus do jeito que você está vivendo. Então é isso que nós temos falado, seguindo a linha dessa ideia sobre disciplina. Então, o que isso significa? Que disciplina não deveria ser orientada por uma lista de pecados. Então, certa vez nós fomos para eu não sei se foi para Mato Grosso do Sul, com o Dirceu Jardim. Nós chegamos numa aldeia em que os índios não tinham nem casa, mas eles tinham uma igreja construída de blocos. Era uma aldeia em que o vento vinha com areia e entrava no olho e eles não conseguiam enxergar nada. Muito pobres. Eles não tinham nada, mas alguém fez questão de comprar guitarra para eles, bateria para eles e terno. Um bando de índio com terno, e ninguém pensou em talvez dar uma moradia para eles ao invés de dar uma cópia de uma igreja da cidade grande, né? E aí a primeira coisa que a gente viu quando entrou na igrejinha deles lá é que eles tinham uma lista na porta de entrada com pecados que não se deve cometer. Se você fizer isso, eu não sei o que ia acontecer, né? Mas não podia fazer. Tipo os 10 mandamentos da igreja lá. E quando você entrava na igreja, tinha pequenas folhas sulfites com os pecados escritos e colados na parede. E assim, tinha coisa que era tipo, não pode usar calça, né? Pecado. E usavam um versículo bíblico lá. Eu não fiz questão de abrir o versículo, né? Mas a igreja tinha essas regras do que pode fazer e do que não pode fazer, né? A disciplina ela não deveria funcionar assim. Tem uma lista do que eu posso e o que eu não posso. Se a gente pensar em membresia nesses termos que nós temos falado nessa matéria, a disciplina na igreja deveria ser pela questão de a igreja poder ou não continuar confirmando publicamente a credibilidade da profissão de fé daquela pessoa. Olha, meu irmão, não depende do pecado que você está cometendo, mas o tipo de vida que você está vivendo não é o tipo de vida de um discípulo. Nós não podemos mais dizer que você é um discípulo. Por isso, a gente vai tentar destrinchar esse assunto com 3 perguntas aí. A primeira pergunta é o que nós esperamos de um cristão.
O que esperamos de um cristão? O que eu acabei de dizer aqui é que fica claro que há uma linha, que é difícil de enxergar essa linha, entre quais pecados nós devemos lidar em particular e quais pecados nós devemos lidar em público. Né? Há uma linha que é difícil achar essa resposta. Mas também há uma segunda linha. A frase aqui que você tem no ponto 1 há uma linha que separa pecados que se esperam dos cristãos. Então, assim, mesmo que a gente não queira que cristãos pequem, mas a gente espera que na caminhada cristã esses pecados possam ser naturais. Há uma linha que separa esse tipo de pecado de pecados que nos levam a pensar que talvez aquela pessoa não seja cristã. E é essa linha que eu quero que a gente imagine nessa aula. Se todo esse tempo aqui você conseguir pensar nisso, eu vou estar muito feliz. A disciplina informal e particular deve acontecer nos dois lados dessa linha. Né? Os irmãos têm que ajudar tanto aquele que não foi trago para diante da igreja, quanto aquele que foi. Né? Nós temos de lidar assim. E isso deve acontecer sempre, a disciplina formal, essa segunda, ela deve acontecer sempre que a linha é cruzada. Aquele tipo de pecado que nós esperamos, para aquele tipo de pecado que nos leva a duvidar se aquela pessoa é cristã ou não. Tipo de pecado, entenda-se como circunstância, um momento, uma sequência de vida dessa pessoa. Tá? Eu sei que é difícil lidar assim, né? Tipo de pecado não é a lista. Tá? É um hábito, é um costume que nos leva a duvidar. Será mesmo que essa pessoa é cristã? A disciplina formal, ou excomunhão, como nós temos chamado, ela deve acontecer quando o indivíduo ultrapassa a linha do primeiro tipo de pecado para aquele que nós esperamos de um cristão, para aquele tipo que nós... Bom, dá para duvidar mesmo se essa pessoa é crente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Há uma diferença, ou melhor, vou perguntar para vocês, há diferença entre uma mentira corriqueira, da qual a pessoa se arrepende, e outra mentira sobre a qual a pessoa constrói toda a sua vida, toda a sua história, e nunca abandona essa mentira? Há diferença? É pecado, do mesmo jeito. Mas deixa eu colocar isso aqui numa ilustração. Considere o caso e veja a diferença. Tá? Dois cristãos, ou melhor, dois homens que se dizem cristãos. O primeiro, ele se vangloria de ter recebido uma oferta de emprego naquela empresa tão grande, multinacional. Na verdade, ele nunca recebeu aquela proposta, né? Mas ele está dizendo para todo mundo que recebeu. Algum tempo passa, e aí ele confessa a mentira. Ele fala, gente, eu não fui contratado coisa nenhuma. Né? E assim, ele está envergonhado com isso. Esse é o primeiro caso. Agora, pega o segundo, que se diz cristão. Mas ele construiu toda a sua carreira sobre informações falsas. Teve um caso aí, na verdade mais de um, né? Na mídia você deve estar vendo gente aí que diz que estudou em Harvard coisa nenhuma, né? Mentiu lá no currículo, né? Constrói toda a história com base numa mentira, né? E aí muito tempo passa e essa pessoa é descoberta. As pessoas descobrem isso e é confrontada. Mas esse homem, quando é confrontado, ele continua insistindo nas invenções dele, que já foram comprovadas como mentiras. Há diferença entre os dois casos? Sim? Qual que é a diferença? Esse aqui, nós vemos arrependimento. Esse aqui, obstinação. Mais alguma coisa, mais algum elemento aí que é diferente? Certo? Então esse, ele confessa e reconhece, o outro não. Tem mais coisa ainda. O segundo insiste no pecado. Né? Aqui acho que tem um elemento que é o tempo também. Esse aqui pecou, passou um tempinho, mas depois ele confessou. Esse aqui é uma vida construída em cima da mentira. Né? E obviamente que quanto mais você passa o tempo no pecado, mais difícil é desfazer essas coisas. Né? Vai ter que abrir mão, talvez vender a empresa, talvez se livrar de tudo, enfim, vai ser muito custoso trabalhar isso. Então ele diz, não, eu vou continuar nesse pecado. Vocês estão vendo que são dois casos e a gente tem que lidar. Na igreja tem isso, né? Tem de tudo.
E mais um pouco ainda, né? Cada escândalo aí. Então a mentira do primeiro é um modelo daquele tipo de pecado do qual eu estou falando, que nós esperamos que é possível acontecer na vida de cristãos, mesmo que a gente não deseje, né? Nós podemos ver nesse primeiro exemplo que o velho homem, ele surge na mente do crente e aí ele tenta dominar o novo homem, mas o novo homem reage. Peraí, não. Depois de um tempo, mas pelo menos há essa reação. Mas a mentira do segundo caso, ela não é algo que se espera de alguém que se diz arrependido dos seus pecados e em quem nós vemos que habita o Espírito Santo. Porque nesse segundo caso não há indícios nenhum de luta entre o velho e o novo homem. A única coisa que nós vemos é o velho homem reinando, ele está ali. O novo homem eu não consigo achar ali, em nenhuma atitude. O que tudo isso significa? Que os cristãos em quem o Espírito Santo, a palavrinha aí é habita, a terceira frase, os cristãos em quem o Espírito Santo habita, de modo geral, tá? A gente sabe que a Bíblia abre talvez uma ou outra exceção, alguns casos difíceis de lidar, mas de modo geral, não podem permanecer por muito tempo em um pecado conhecido. Olha que interessante esse texto de Ezequiel 36. Olha o que dizem os versículos 25, 26 e 27. Deus está dizendo de um dia em que livraria Israel dos seus inimigos, traria de volta para a terra, e ele está falando sobre a nova aliança, a promessa que ele dá ao povo. Aí Deus diz assim: então, versículo 25, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Verso 26, também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Versículo 27, também porei o meu espírito dentro de vós. E farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Deus está prometendo regenerar o povo. Vou dar uma nova natureza para vocês. E aí lá no versículo 31, olha a consequência de tudo isso. Então vos lembrareis dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons. E vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. O resultado dessa cirurgia espiritual que eu vou fazer em vocês provocará zelo em vocês. Não quer dizer, e a gente sabe, que vocês não vão pecar, mas terão nojo. Que vocês vão começar a olhar para o pecado do jeito que eu olho, porque haverá em vocês o meu espírito. Ele vai provocar esse tipo de coisa em vocês. Então, em algum momento, alguém em quem o Espírito Santo habita é incomodado, graças ao Espírito que está ali. E a gente deve esperar que uma hora ou outra essa pessoa vai fazer o que é certo. Por isso a disciplina formal ou a excomunhão, ela é aconselhável quando um indivíduo, ele parece insistir com todas as suas forças em um pecado conhecido. Ele não quer abandonar esse pecado, ou os muitos pecados. Nele não parece haver nenhum tipo de nojo ao pecado. Então, nele a gente não vê nenhum incômodo do Espírito. Na verdade, o incômodo que a gente vê é dele ter sido descoberto, né? Vocês deveriam ter ficado na sua. Estava tudo muito bem, né? E agora vocês estão aí me incomodando. Que a gente vê a obediência aos desejos do pecado. É uma marca daquela pessoa. É claro aqui que é bom a gente lembrar que todo pecado é errado. Todo, né? Todo pecado mancha ou distorce a imagem que nós passamos de Jesus ao mundo. Seja ele um pecado habitual, seja ele um pecado corriqueiro. Mas todo pecado mancha. Mas há certos pecados ou hábitos pecaminosos que levam toda uma congregação a perder a confiança na profissão de fé de alguém. Em algum momento as palavras daquela pessoa perdem a credibilidade. Então, esse membro ele pode dizer: olha, eu estou arrependido, e ele diz, e às vezes diz mesmo. Ele diz: olha, está tudo bem.
olha, eu não estou desobedecendo tanto assim quanto vocês dizem, isso também não é tão escandaloso. Ele pode dizer essas coisas, mas por alguma razão a igreja, quando olha para a vida dele, diz: eu não consigo acreditar nas suas palavras. Nós não conseguimos acreditar nas suas palavras porque a vida por trás dessas palavras é contraditória demais. O que você fala não é aquilo que você está vivendo. Um dos textos que a gente já viu sobre isso, sobre disciplina, fala dessa dinâmica em Tito capítulo 3. Lá Paulo explica bem claramente essa ocasião. Olha Tito 3, versículos 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira vez, e ainda uma segunda vez, depois disso rejeitai-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesmo está condenada. Ok, olha que interessante. A palavra evita aqui não é, olha, você está aqui, mas vamos trocar ideia. Não, mas olha, a gente não pode falar sobre alguns assuntos, não. O evita é passa longe. Ele está falando num contexto de igreja, é uma palavra muito forte. A pessoa foi exortada uma vez, foi exortada 2 vezes, ela não quer ouvir. Olha, então, a ideia aqui é excomunhão. E aí o versículo 11, ele explica por quê. Porque vocês sabem, vocês estão vendo que esse indivíduo, ele se perverteu de tal maneira que a vida dele o condena. Ele diz que talvez esteja arrependido, ele quer continuar aqui, mas a vida dele já não é mais de alguém que está aqui. A vida fala mais alto, né, do que aquilo que ele fala com a boca. A vida é uma contradição com a profissão de fé. Então é nesse momento que a igreja, ela volta atrás na sua confirmação pública daquela pessoa como crente. A igreja o excomunga da igreja, da ceia do Senhor. Você não mais tem comunhão como cristão conosco. A igreja, como eu já falei, pega o passaporte daquele indivíduo e declara: nós não podemos mais carimbar formalmente esse passaporte, a cidadania do reino que você diz que tem. Não quer dizer que você deixou de ser crente, se é que você é, mas nós não podemos mais fazer isso, a menos que nós vejamos marcas de um arrependimento genuíno nessa vida aí, de alguém que de fato é um seguidor de Jesus. Qual vantagem, ponto 2 aí, de se pensar dessa maneira de membresia e disciplina que nós temos falado aqui? Primeiro, pensar na disciplina na igreja, não em lista de pecados, mas na possibilidade ou não da igreja continuar validando a profissão de fé de alguém, permite uma maior sensibilidade, é a palavra sensibilidade pastoral no tratamento de cada situação. Então é óbvio que a Bíblia sempre será o nosso guia contra o pecado, dizendo o que é pecado e o que não é pecado, né? Mas é necessário cuidado pastoral e discernimento para analisar quais casos precisam de uma disciplina informal e quais precisam de disciplina formal. Então, por exemplo, 2 pessoas podem cometer o mesmo pecado, e nós vamos ver no estudo de caso isso, mas várias situações de cada caso que variam, elas podem afetar o que os presbíteros e a igreja vão entender sobre o que aquele pecado significa. Então, um contador, por exemplo, que foge do pagamento de impostos, ele representa um problema muito maior do que outras pessoas que também, talvez, não paguem seus impostos, mas fazem isso por ignorância. Né? Porque o contador, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, o pecado dele é premeditado. Um casal de namorados, por exemplo, que é pego praticando sexo pela 5ª vez, é provavelmente mais passivo de disciplina do que aquele casal de namorados flagrado pela 1ª vez. Como já é a 5ª vez que vocês estão fazendo isso, já não deu tempo de vocês aprenderem, né, de lutarem contra isso. Então, tirando todas as circunstâncias, em geral é de se esperar que pessoas, novos convertidos, né, aqueles novos na fé, eles tropecem em grandes pecados ainda, porque foi uma vida vivendo daquele jeito, né? E é uma luta sair de pecados, né? Eles ainda estão no início da sua caminhada com Cristo. Então tudo isso é e deve ser levado em conta num caso de disciplina. É claro que essas coisas parecem subjetivas, né? Mas aí nós entramos no segundo ponto. Diferentes situações afetam
o que esperamos de um cristão. Afetam. E essa expectativa acontece por causa do rumo da vida cristã. Qual é o rumo da vida cristã? Martinho Lutero dizia, né? Nós somos ao mesmo tempo pecaminosos e ao mesmo tempo justificados. Ao mesmo tempo pecador, ao mesmo tempo justo. Né? Diante de Deus, em Cristo, eu já fui declarado justo, mas continuo sendo um pecador. Então, por isso, é de se esperar que haja uma batalha, como nós falamos, né? Severa na vida de um crente, entre o novo e o velho homem. Aquela luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E nós também devemos reconhecer que as circunstâncias diferentes, como a idade da fé, a gente já falou sobre isso, como o tempo de aprendizado e tantas outras, elas podem dar vantagens para o novo ou o velho homem nessa batalha. Então, o contexto de vida de uma pessoa pode ser mais difícil para ela lidar com o pecado. E o velho homem se aproveita disso. Outra que cresceu na igreja, por exemplo, e sempre foi instruída, isso pode dar alimento para o novo homem. Então, você já conhece muito da Escritura, e isso vai te ajudar na batalha contra o pecado. Então, essas questões que são subjetivas e dependem da vida de cada um, elas também afetam a nossa decisão na disciplina de uma pessoa. Então, na verdade, os pecados deveriam ser pesados, não numa balança que diz assim, qual é o pecado que essa pessoa cometeu? Se é adultério, é exclusão. Fofoca, não, né? Fofoca nem consideramos, né, como pecado. Isso aí é natural que aconteça. Mentira! Deus condena mais a fofoca do que a imoralidade na Escritura. Se você olhar, você tem mais textos contra a maledicência. O próprio diabo chama diabolos, né? Que é o que difama. Enfim, bom, a gente não deveria... Qual foi o pecado que essa pessoa fez, né? Como se tivesse uma balança para dizer se o pecado é pesado o suficiente para justificar uma disciplina. Mas nós deveríamos sim usar uma balança, mas uma balança que tenha dois pratos, né? De um lado seriam colocados os pecados da pessoa e do outro lado os sinais de arrependimento de cada um daqueles pecados. Se a balança equilibrar, bom, estamos rumo a um discipulado cristão. Agora, se não vemos indícios nenhum, então os pecados estão pesando mais, né? Não deveriam ser apenas arrependimento também de um pecado em particular. Talvez a pessoa cometeu vários decorrentes de um, mas ele se arrepende só de um. Os outros ele não quer abandonar, não quer confessar. Tudo isso leva em conta, a gente tem que levar em conta. Por essa razão, terceira frase aí, tratar um caso de disciplina sempre envolve avaliar. Tratar um caso de disciplina sempre envolve avaliar a dinâmica entre a declaração de arrependimento da pessoa e os pecados que pesam contra essa declaração, colocando-os à prova. É isso que Jesus orienta para nós em Mateus 18:6. Vamos abrir lá em Mateus 18, versículo 6. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Segundo passo da disciplina, lembra do processo de restaurar o irmão? Primeiro, você exorta, ele não te ouviu, leva mais 2 ou 3 testemunhas, para que agora essas testemunhas sirvam também de balizador, de avaliador daquele caso, né? Bom, talvez é você que está exagerando, não tem pecado nenhum. Ou, olha, de fato essa pessoa não está se arrependendo, né? Vamos chamá-la ao arrependimento e tal. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está citando uma passagem de Deuteronômio capítulo 19, que é uma lei que Deus deu com a intenção de que os israelitas eles se esforçassem ao máximo para garantir que as acusações criminais fossem conduzidas de forma justa e cuidadosa. Então era um princípio, olha, não aceite qualquer acusação, vocês devem ter testemunhas, sejam sábios, saibam julgar isso, né? E da mesma forma, Jesus ele queria que os líderes e os membros da igreja eles julgassem cada questão cuidadosamente. Eles deveriam considerar os indícios, os diferentes lados da história, e as circunstâncias que agravam a situação. A igreja não deveria chegar a um veredito rápido, com pressa, né? Deveria ser um processo calmo, um processo ponderado, cheio de misericórdia. E como
estas 2 ou 3 testemunhas aqui, e depois a igreja, deveriam medir o pecado da pessoa. É uma maneira simples. Aquela pessoa se recusa repetidamente a se arrepender, de tal modo que aquilo que ela diz já não mais condiz com aquilo que ela vive. E isso, Jesus disse, se ele te ouvir, ganhasse teu irmão, mas ele não ouve, ele não quer se arrepender, né? Nós poderíamos pensar em alguns exemplos de perguntas que podemos fazer para fazer esse processo, realizar esse processo com essa sabedoria. Vou citar 13 perguntas aqui, que nós vemos no livro. Há quanto tempo esse indivíduo é cristão? Isso afeta. Que ensinamentos ele recebeu? Será que ele já ouviu que isso é pecado? Ele admite que foi uma atitude errada? Ele reconhece? Ele parece estar genuinamente envergonhado com o próprio pecado? Ou há nele só um tom de contrariedade, né? Ele só está com remorso, ele foi pego, né? Então, poxa, agora, né? Fazer o quê? Será que ele confessou de prontidão? Nós tivemos de arrancar as informações dele. É difícil isso. Às vezes a pessoa é pega num pecado e você fala, tem mais alguma coisa para me contar? Não, é só isso. Aí vem outro e fala, tem mais uma coisa. Pastor, é verdade, tinha isso, eu esqueci de falar. Aí você vai apertando ele, não tem mais nada. Aí daqui a pouco, verdade, tem isso. Matei aquela pessoa, escondi o corpo. Eu esqueci de falar, olha, né? E às vezes a pessoa, ela não fala e você tem que ficar cavando. Isso revela também o tipo de arrependimento que é no coração dela, né? Ele foi honesto de imediato sobre todos os pecados, né? Ou ele só, tive um deslize aí, né? Ele traiu a esposa com 10 mulheres ao longo de 20 anos. Isso é deslize, meu querido? Não é, né? É possível que ainda haja informações que ele esteja escondendo? Será que esse pecado se tornou um padrão, é uma característica da vida dele? Ele se predispõe à disciplina? Será que ele se coloca à disposição antes? Ele se antecipa e diz, faz o que for preciso, eu preciso de ajuda. Ou enquanto nós conversamos sobre o pecado dele, ele parece estar do nosso lado, contra o pecado, ou será que ele está na defensiva? Do tipo assim, em outras palavras, ele está dizendo sim. O primeiro lado, né? A primeira opção, ele está do nosso lado, ele está dizendo sim, você está certo, você tem toda a razão, é terrível, o que eu tenho que fazer? Eu preciso consertar isso. Mas ele também pode estar, tudo bem, ok, vamos ver, talvez dê para fazer isso aí, vamos ver. Isso afeta a nossa decisão. Existem aspectos na vida pessoal ou no histórico familiar dele que tornam o pecado dele menos grave ou mais grave? Será que ele foi levado a pecar por outros em quem ele confiava? Talvez dando ouvidos a um mestre, um pastor, à esposa, ao marido, aos filhos. Tudo isso deve ser levado em conta. É provável que a resposta para uma pergunta só dessas não leve a gente a ter um quadro geral para o julgamento, mas a junta de todos esses fatores e outras perguntas que possamos fazer nos ajuda a não ter uma decisão precipitada e também a avaliar se aquela pessoa de fato é cristã e tem agido como cristão ou não. Então, terceiro ponto aí, quando então devemos disciplinar formalmente? Como vimos, Jesus, em Mateus 18, disse que nós devemos ser como juízes. Deuteronômio 19 era um contexto assim. Então, aquela ideia de que as pessoas dizem, você não deveria julgar. Não, deve sim, o cristão deve julgar. E há várias passagens, a gente já falou sobre elas, em que Paulo diz, julgueis vós mesmos, né? Os de mundo Deus julgará, os de dentro vocês devem julgar, né? O que nós não podemos fazer é julgar com hipocrisia e com motivo de vingança, e pelos nossos próprios meios de critérios, né? Então você hoje veio de sapato marrom, não pode ir na igreja, então você vai ser disciplinado, né? Não, peraí, não é pelos seus critérios, mas os critérios de Deus. Nós devemos então julgar a vida das pessoas com a Bíblia aberta. Olha, isso aqui você está fazendo, meu irmão, é pecado. Mas quem é você? Olha, eu também sou um pecador miserável, mas Deus me mandou fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou estar em mais pecado ainda, né? Então eu tenho que te exortar, e você também tem de me exortar. Deus quer que a gente julgue sim. Então os processos de julgamento em uma igreja, eles dependem daquilo que as pessoas podem ver. Isso é muito importante. Nós não temos um raio-x espiritual para sondar e ler tudo que está dentro do coração da pessoa. O que a gente tem simplesmente são os frutos. O que a pessoa diz, o que ela faz, como ela vive. Então,
Por isso aqui nós podemos pensar em algumas sugestões, o autor propõe 3 para nós, como um parâmetro, ideias de, pelo menos ter um parâmetro mínimo para que a igreja possa ou não aplicar a disciplina formal na vida de uma pessoa. Primeiro, pecados visíveis, é a primeira palavrinha aí, visíveis. Então a excomunhão ela não deveria acontecer sempre que a igreja suspeitar que há ganância ou que há orgulho no coração de alguém, por exemplo. O pecado deve ser algo que se possa ser visto e ouvido. Pecados visíveis. Segundo, pecados graves. A igreja e os seus líderes não devem perseguir todos os pecados até o fim. Aqui é importante isso, é necessário que haja lugar na vida da igreja, como diz 1 Pedro 4,8, né, para que o amor cubra ou perdoe grande número de pecados. O que isso significa? Graças a Deus, Deus não nos castiga de modo perceptível sempre que a gente peca, né? Porque senão a gente está todo mundo perdido, a igreja estava vazia, todo mundo tinha sido fulminado. A ideia aqui é de que nós aplicamos a primeira confrontação em pecados que a gente espera que aconteça, né? Vai você no seu irmão lá, ele se arrependeu, acabou a questão, acabou. A gravidade não está no tipo de pecado, mas está nas situações que nos fazem duvidar se aquela pessoa é cristã ou não. E uma marca de uma pessoa não cristã é que ela não se arrepende. Por isso os passos de Mateus 18. Por exemplo, tem uma ilustração que eu gosto muito quando eu penso em disciplina. Pensa que você vai viajar daqui na terrinha, né? Você vai lá para a Bahia. Quem é da Bahia aí? Vai lá para a Bahia, Piauí. O Ronest e a Sarinha foram lá no Piauí. Imagina que você vai viajar. Aí você vai de carro, né? Aí você está lá com seus 4 pneus e o step. Uma coisa é você ir daqui, eu nem sei quantos quilômetros dá daqui na Bahia, por exemplo. É muito tempo, né? Muito chão até lá. Uma coisa é o pneu furar, um pneu da frente furar, e o de trás 1 ou 2 pneus furarem aí nessa viagem toda, legal, dá até para entender, né? Mas o problema é você sair com o seu carro carregado, com a família e as malas, e na primeira esquina o pneu fura. Você vai lá e troca. Na segunda esquina, mais um pneu que fura. E o mesmo pneu. E aí depois. E aí a cada quilômetro o pneu fura. Peraí, tem alguma coisa errada com esse pneu. E essa é a ideia. Uma vez ou outra o cristão cair em pecados assim mais sérios, né? A gente foi um momento de fraqueza, você precisa se aproximar mais de Deus, da vida da igreja. Outra coisa é você ver aquilo como uma marca na vida da pessoa e não há nenhum tipo de arrependimento. Tem um problema com esse pneu aí. Tem um problema com esse crente aí. Alguma coisa tem aí, né? E terceiro, pecados impenitentes. Impenitentes. Uma palavrinha mais difícil aí. Mas a pessoa envolvida, ela já foi confrontada com a palavra de Deus, mas ela se recusa a abandonar o erro. Ao que tudo indica, ela dá maior valor ao pecado do que a Jesus. Certa vez uma adolescente me disse isso: eu quero sair, eu quero fazer sexo, eu quero, para mim e para minha esposa, eu quero beber, eu quero me prostituir, eu quero usar droga, mas eu amo a Deus. Bom, a gente não pode dizer que você não ama a Deus, mas você ama mais o pecado do que a Deus. Isso está nítido. Pecados impenitentes. Você ama mais o pecado do que o Senhor.